Olá pessoal, hoje nós vamos começar nossa última aula de revisão com os tópicos resposta dos componentes à estação alternada, né? E também a, o item capacitores, que ficou faltando ontem. Queria também dar alguns recados. O primeiro é dizer que eu ainda estou demorando para responder um pouco, porque o volume de trabalho, mais é, as, as demandas pessoais também estão elevadas, mas eu espero é, resolver isso o mais rápido possível. Mas o foco principal é produzir a revisão para que vocês possam dar andamento à obtenção de conhecimento por vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixem a dúvida postada lá no Classroom que eu eventualmente vou ler. Não estou conseguindo ler tão rápido, mas assim que possível eu vou ler, tá? Também dizer para vocês que se vocês estiverem tendo dificuldades pessoais, problemas mesmo para acompanhar as aulas, manda um e-mail explicando a situação, conversa com todo mundo. A gente sabe, essa situação, mudança que ocorreu com todo mundo pode trazer algumas dificuldades. Então a gente compreende, tá bom? Mas tentem acompanhar, fazer por partes. Houve uma parte hoje, preenche um exercício. Houve uma parte depois, preenche o exercício também. Então é isso. Qualquer coisa vocês falem, tá bom? A gente vai tentar entender ao máximo. Vocês também tenham compreensão que, como é novidade, esse modo de ensino à distância, a gente pode também passar por alguns erros por aqui, tá? Mas a gente vai tentar sempre aprimorar. Combinado? Então vamos lá. Bom, para falar de resposta dos componentes à estação senoidal, faltou a gente falar dos capacitores. Então vamos começar aqui, ó. Capacitores. Deixa eu pegar aqui. Capacitores. Bom, os capacitores, eles são constituídos de placas paralelas, tá? Onde a gente vai ter o acúmulo de cargas de um lado, acúmulo de elétrons do lado e ausência de elétrons do outro lado. Então vai sobrar aqui, ó, cargas positivas de um lado, do outro lado, tá? Então é um acúmulo de cargas. Então o número de cargas no capacitor, dado por Q, é igual a capacitância vezes a tensão entre os terminais. E a tensão vem da onde? A tensão vem de um circuito, de uma fonte. Tá? Então a gente tem uma fonte e a gente tem a capacitor C. Bom, então nós podemos ver que o número de cargas existentes aqui é proporcional à tensão aplicada. Então, se a gente tiver um gráfico aqui, ó, de tensão e número de cargas, a gente vai ver que quanto mais tensão, mais cargas existentes aqui no capacitor. Então, se a gente aumenta aqui e a inclinação aqui, ó, o número, a proporcionalidade, é justamente a medida da
capacitância. Se a gente aumentar a capacitância, né? Se a capacitância aumentar, a gente consegue acumular mais cargas para o mesmo número de a mesma tensão, tá? Essa equação também mostra para a gente que capacitância é igual a carga sobre tensão, que é igual à unidade. Então, ó, unidade de carga são os coulombs por volt, tá? Então, que é igual ao, a gente vai chamar de Farad, em homenagem ao cientista Faraday, tá? Então, ó, a gente temos o Farad aqui. E agora nós temos a próxima parte, ó. A capacitância. Como é que a capacitância é calculada? Ó, capacitância é igual a constante de permissividade vezes uma constante, né, de permissividade vezes a área sobre a distância entre as placas. Então, se a gente tiver aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, placas de materiais condutores separadas, placas separadas por uma distância d, elas têm uma área A, tá? E o meio é o ar, tá? Ou pode ser outro meio também, mas o meio que a gente vai ter entre as duas placas? A gente vai ter um campo elétrico, tá? A gente vai ter um campo elétrico aqui entre as duas placas quando a gente ligar a nossa fonte. Bom, o meio, né? Quanto de campo elétrico a gente vai ter? Depende da permissividade do meio. Esse símbolo aqui, ó, um E0, que é dado, o valor disso aqui, ó, é 8,85 vezes 10 a menos 12, expoente menos 12, tá? E quais seriam as unidades, né? Se a gente tem aqui E0, isolar aqui, ó, permissividade é igual a capacitância vezes D sobre A. Capacitância a gente já sabe que é coulombs por volt. Coulombs por volt vezes metro por metro quadrado. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, que vai ser igual a coulombs por volt por metro ou farads por metro. Farads por metro. Tá bom? Bom, eu imagino que vocês já tenham visto um pouco de física do capacitor em física. Então, não vamos entrar em muitos detalhes aqui. O principal que eu quero que vocês saibam é o comportamento do capacitor, do ponto de vista do circuito. O que seria esse comportamento capacitor? A carga significa o número de elétrons, ou número de cargas positivas que a gente tem, tá? E o que é corrente elétrica, tá? Corrente elétrica é carga por unidade de tempo. Então, corrente elétrica que é uma grandeza de circuitos elétricos, é igual a, aqui, ó, carga por unidade de tempo. Que a gente vai ter, então, ó, as unidades vão ser coulombs por segundo, ou que a gente conhece como ampere, tá?
Bom, então, como que essa equação se relaciona com a corrente elétrica, tá? Essa equação aqui, ó. Como é que essa equação vai se relacionar com a corrente elétrica? A gente vai ver quanto que a carga varia por segundo. Então, a gente poderia simplesmente medir a carga, dividir por uma unidade de tempo. E se essa unidade de tempo for muito pequenininha, a gente vai ter um cálculo mais preciso. Então, quanto mais rápido a gente medir a carga e menor for a nossa unidade de tempo, melhor é a nossa precisão para o nosso valor de corrente. Então, se a gente fizer essa divisão aqui, ó, pegar o Q, a carga, dividir por um delta T bem pequenininho, né? Aí a gente teria também que dividir o outro lado da equação, né? C vezes V sobre delta T. Porém, matematicamente, uma fração de tempo muito pequena, mas muito pequena, que a gente tem o cálculo instantâneo desse termo aqui, ó, e desse termo da variação da tensão, a gente vai usar a notação matemática da derivada, da diferencial, tá? Então, esse termo aqui sobre delta t, a gente vai usar aqui, ó, diferencial, né, no tempo da carga, tá? É igual a C vezes diferencial no tempo da tensão, tá? Então, para que isso? Ou por que isso, né? Vamos ver se eu consigo baixar aqui. Vou baixar aqui um pouquinho. Porque a carga, ela pode variar de forma genérica aqui, ó. A carga pode variar de qualquer jeito, tá? Então, se a gente tiver uma carga aqui, ó, a carga variou. E qual foi a corrente, ó? Aqui a corrente está positiva, aqui a carga não está variando, então a corrente é constante, aqui também a corrente é constante, aqui a gente observa a carga decrescendo, então a corrente é negativa, então a gente tem a corrente aqui, ó, negativa, aqui a gente tem a corrente positiva, e aqui a gente tem a corrente igual a zero, tá? Então, quando a gente faz o cálculo instantâneo da variação, a gente chega nessa notação aqui, ó, d de dt, né, variação instantânea da carga é igual a C, que é a capacitância, vezes a variação instantânea da tensão, tá? O que isso indica? Toda vez que eu vario a tensão, eu vou ter uma variação de carga, eu vou ter uma corrente, tá? Então, melhorando essa equação aqui, ó, d de dt, né, variação instantânea da carga é a corrente. Corrente é igual a C dV dt, tá? Então, essa é a nossa equação da capacitância, do comportamento do capacitor em um circuito, né? Como que um capacitor se comporta quando eu vario a tensão em cima dele ou quando uma corrente entra nele, tá? São nossas grandezas de circuito. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó.
essa equação. Então, como é que funciona essa equação? Vamos copiar ela aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, né? I é igual a C dv dt. Tá vendo? Agora eu já não coloco separado d de dt da tensão. Já estou colocando tudo junto aqui, ó. Mas esse termo d de dt, ele é visto como assim, variação instantânea da tensão. Bom, num circuito elétrico, a gente tem a impressão que, como é que funcionaria, né? O capacitor está lá parado, tem uma chave aqui, e eu vou e abro a chave, ou seja, a tensão no capacitor era 0. De repente, a tensão virou a tensão da fonte, VDC aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, tínhamos uma tensão no capacitor igual a 0, aqui, ó. E depois a tensão aqui, ó. Tensão igual a 0. Aí a gente aplicou tensão, um degrau de tensão no capacitor. O que vai acontecer? A corrente vai crescer instantaneamente, o mais rápido possível, o máximo que sua fonte conseguir entregar. Então, aqui a gente tem a corrente. Vou colocar até de outra cor. Corrente era igual a 0. O que vai acontecer? A corrente vai para o infinito. Tá? Por quê? Não tinha nada, nenhuma carga, de repente tem todas as cargas. Mas isso não é fisicamente possível. Então o que acontece? Na verdade, a gente vai ter pequenas resistências, ou sua fonte não consegue entregar uma corrente infinita. Então o que vai acontecer? Na prática, esse experimento aqui, ó, vai aqui, ó, por uma limitação da corrente, vamos dizer que a corrente fica limitada aqui, ó. Aí a corrente vai e decresce. Assim. Pronto. O que vai acontecer? A tensão do capacitor vai subindo de forma mais suave. Então, por causa aqui, ó, corrente menor do que infinito, tá? Então é isso que acontece quando a gente aplica um degrau de tensão. Bom, e quando a gente aplica uma corrente controlada, né? Então vamos fazer aqui, ó. Aqui eu coloquei 1, 2, então a ação e a consequência. Agora eu vou fazer aqui, ó. A ação vai ser uma corrente controlada. Então, se eu tiver uma corrente aqui, ó, IC, se eu conseguir controlar a corrente de alguma forma com algum circuito, então vamos dizer que eu controle a corrente e mantenho a corrente limitada. Aqui, ó, tem algum limitador de corrente, algum circuitinho limitador de corrente aqui, ó, no caminho. O que vai acontecer? A tensão no capacitor vai crescer de forma suave. Vai crescer de forma suave até eu diminuir ou até eu desligar a entrada de corrente no capacitor, tá? E aí as cargas estão lá, né, lá dentro do capacitor, e o capacitor ficou carregado, tá? Aqui eu exagerei, né? Coloquei a tensão maior,
Mas aí seria esse circuito aqui, ele conseguiria colocar corrente aumentando a tensão disponível, por exemplo, tá? Então é isso que acontece. Toda vez que a gente enxerga, toda vez que a gente coloca corrente no capacitor, a tensão nele varia. Por quê? A corrente que a gente coloca é justamente a taxa de variação da tensão. Aqui, ó. Então aqui eu começo com a corrente e aí eu obtenho uma variação de tensão, tá? A equação aqui, ó, por exemplo, a gente pode manipular essa equação aqui, ó. Aí vai ser d de dt da tensão, ou a inclinação da tensão, né? Vai ser igual a corrente que você está colocando sobre a capacitância, tá? Então, se a gente conhece a corrente e conhece o valor de capacitância, a gente consegue determinar o quanto que a tensão variou, né? Então, se a tensão estava em zero e começa a variar com essa inclinação, a gente obtém a tensão. Então, a inclinação da tensão aqui, ó, é justamente esse termo aqui, ó, I sobre C, tá? Então, esses são as primeiras conclusões que a gente pode tirar sobre o capacitor e o comportamento dele no circuito, tá bom? Uma última equação que a gente pode falar sobre o capacitor é a energia armazenada em joules. A energia armazenada no capacitor é dada por essa equação: meio da capacitância vezes tensão ao quadrado, tá? Então, quanto maior a capacitância e maior a tensão, maior a energia armazenada. Isso tem uma utilização quando a gente começa a falar de supercapacitores, tá? Supercapacitores, eles conseguem armazenar energia de forma muito rápida, tá? Então, quando a gente tem um veículo elétrico fazendo a frenagem e a frenagem de um veículo tem muita energia, o capacitor consegue receber toda aquela energia de uma forma muito rápida. Por quê? Uma das características do capacitor é entregar e devolver corrente de forma muito rápida. Então, a corrente no capacitor, aqui, ó, IC, ela só é limitada pela resistência dos condutores. E existem outros elementos parasitas, né, como indutâncias parasitas, que também limitam essa corrente, mas normalmente os valores de corrente de um capacitor são muito elevados, os valores permitidos de corrente, né? Porque muita corrente durante muito tempo vai gerar calor aqui, ó, aqui dentro dos terminais do capacitor, tá? Então, tem um limite de corrente que pode circular. Isso depende de aspectos construtivos, tá? A variação instantânea de corrente, ela também é limitada devido a pequenas indutâncias parasitas aqui. Então, em vez da corrente crescer instantaneamente no capacitor, ela vai crescer um pouquinho mais suave, tá? Isso vai ter problemas quando a gente estiver falando de frequências muito elevadas, na faixa de kHz ou MHz, tá? Mas isso traz problemas em determinados circuitos. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um circuito de aquecimento magnético, tá?
ele gera um campo magnético quando a gente, dentro de uma bobina, né? Aí quando a gente coloca uma peça de material magnético lá dentro, circulam correntes internamente e aquecem o material. Esse circuito, ele tem um capacitor acoplado aqui, também tem todo um outro circuito, né, para frente, mas tem um capacitor. E as correntes que circulam aqui, ó, são muito elevadas. Então, se a gente tem resistências internas aqui, ó, essas correntes muito elevadas acabam superaquecendo o capacitor. Então, para essas aplicações e frequências muito altas, né, da ordem de kHz, a gente tem que achar capacitores especiais por causa justamente dessas resistências. Bom, agora deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Os supercapacitores têm a capacitância muito elevada, da ordem de farads. Por exemplo, 10 farads, 40 farads. Então, supercapacitores aqui, supercapacitores, né? Não são os capacitores que a gente está acostumado a supercapacitor, né? Não são os capacitores que a gente está acostumado a ver. Então, a capacitância dos supercapacitores, ela começa nessa faixa e vai até 3.000, 5.000 farads, tá? 3.000, 5.000 farads. É um negócio muito grande. Bom, em compensação, a tensão máxima que um supercapacitor pode armazenar, pode trabalhar, é de apenas 2,7 volts, até alguns supercapacitores em 3 volts. Por quê? Acima dessa tensão, a gente já começa a ter corrente circulando pelo dielétrico. Então, os supercapacitores, eles têm muita capacitância, porém não tem muita tensão. Como é que a gente faz para aumentar isso? A gente coloca capacitores associados em série, tá? Isso diminui a capacitância, porém aumenta a tensão máxima. Por exemplo, 2 capacitores de 3 volts, a gente poderia ter aqui, ó, até 6 volts, tá? Aí tem que tomar cuidado, né, para um capacitor não ficar com tensão maior do que o outro. E aí normalmente são colocados resistores de valor grande em paralelo aqui, para para fazer uma distribuição de tensões adequadas, né? Por mais que um capacitor às vezes trabalhe mais que o outro, os resistores acabam equalizando as tensões. Aqui a capacitância total é a mesma fórmula daquela capacitância, resistência de resistores paralelos. 1 sobre capacitância total é igual a 1 sobre capacitor 1 mais 1 sobre capacitor 2. Então, isso acaba reduzindo a capacitância total, mas é uma forma de trabalhar essa baixa tensão, tá? Por quê? Porque às vezes é difícil num circuito trabalhar com tensões muito baixas. Um diodinho que tiver no meio do caminho já dá uma queda de tensão de 0,7 volts, 1 volt, e já fica uma queda de 1 volt, um capacitor de 3 volts, é 30% de queda. É muita queda, tá bom? Bom, vamos então para nossa aula. Bem, agora nós vamos começar a revisão da aula do dia 10, que fala justamente sobre a resposta dos componentes da estação senoidal, ou fontes alternadas, ondas, fontes AC.
O que seria uma resposta de um componente a uma fonte alternada, uma estação senoidal? Bom, aqui a gente tem um circuito, uma fonte senoidal, e aqui a gente tem um componente, tá? E o que seria a resposta? A resposta é conhecida a tensão da fonte, qual é a corrente se vai circular. Isso é a resposta do componente, tá? Então, calcular isso é fácil. O resistor, a gente já estuda resistor há muito tempo. Quando a gente aplica uma tensão contínua num resistor, assim que a gente aplica a tensão, a gente calcula a corrente pela lei de Ohm. Corrente igual a tensão sobre resistor, tá? Aqui, ó. Na estação senoidal, a resposta vai ser calculada da mesma maneira, pela lei de Ohm. Corrente é a tensão aplicada no resistor sobre a resistência. Tensão aplicada no resistor é a própria tensão da fonte. E a nossa fonte senoidal, ela tem um comportamento igual ao que a gente viu nos nossos sinais senoidais. É uma fonte senoidal, tá? A gente vai descrever utilizando cosseno, né? Então a gente tem aqui, ó, a nossa fonte senoidal, tá aqui. Então tá aqui nossa fonte senoidal, descrito pela equação que a gente já viu, tá? Bom, se a gente aplicar essa equação aqui, a gente vai descobrir que a corrente vai ter o mesmo formato, a mesma forma da fonte de tensão. Então, se a gente for medir a corrente aqui, ó, a gente vê que a corrente, quando a tensão está passando por um pico, a corrente passa por um pico. Quando a tensão está passando por zero, a corrente passa por zero. Quando a tensão está passando um pico negativo e por aí assim em diante. Então vamos fazer aqui, pronto, tá? E não existe nenhum defasamento. A forma é a mesma. Se a tensão é senoidal, a corrente vai ser senoidal, sem nenhum deslocamento. Pico de tensão com pico de corrente. Zero de tensão com zero de corrente. Pico negativo com pico negativo. Tá? Porque o resistor é um componente que não acumula energia. Então ele não guarda e nem devolve nenhuma energia. Que é o contrário do que a gente vai ver no indutor e no capacitor. O indutor e o capacitor, eles armazenam energia e depois devolvem energia na forma de corrente circulando. Isso acaba afetando a posição afetando a fase da corrente. Bom, então aqui continua o desenvolvimento, né? Considerando uma forma geral matemática para a descrição da corrente, a gente coloca essas equações, uma equação de cada lado, ó. Forma geral da corrente, a gente coloca aqui. Então aqui, ó, lembrando aqui, ó, corrente é isso aqui. Aqui a gente tem a tensão sobre isso tudo aqui, né? Sobre resistência, esse aqui, ó, tá? Aí a gente vê que se a gente comparar, né? Quando uma equação envolve cosseno, a gente tem que comparar as amplitudes com as amplitudes e os termos dentro do parênteses com os termos dentro do parênteses. Então, a gente vê que o valor de pico é justamente a amplitude, né? A amplitude aqui, máximo,
é o valor de pico da tensão sobre resistência. E aí, ômega t, compara com ômega t, fica igual. E a fase da corrente, para a gente saber quanto que essa forma de onda deslocou em relação à forma de onda da tensão, que é a nossa referência, a gente vê que fase da corrente vai ser igual a fase da tensão. Então, para o resistor, a resposta dele é um pouco óbvia, né? Mas a gente vai ver agora o que acontece com o indutor. Para a gente trabalhar com o indutor, a gente precisa fazer lembrar aqui, ó, de alguns detalhes aqui. Então, lembrando aqui, ó, primeira coisa, qual é a equação do indutor? A equação do indutor é VL igual a L DI dt, ou variação instantânea da corrente, tá? Então a tensão do indutor é proporcional à variação de corrente. E o capacitor, a equação do capacitor que a gente acabou de ver, a corrente do capacitor é igual a C d de dt, variação da tensão. Então, nesses dois casos, do indutor e do capacitor, vocês observem que a gente vai ter que trabalhar com derivadas. d de dt aqui, a derivada corrente, né? Variação instantânea da corrente, variação instantânea da tensão. Bom, e eu vou contar para vocês qual é a derivada de uma senoide. Eu vou só mostrar para vocês. Se a gente tiver um cosseno, qual que seria a derivada dessa função? Ok? Bem, se a gente tem um cosseno, o cosseno ele começa aqui do tempo igual a zero com valor de pico. E a equação matemática de um cosseno é amplitude cosseno de ômega t mais zero. Bom, então, o que é a derivada de um cosseno? É a inclinação ponto a ponto desse cosseno. Então, nesse pico, qual que é a inclinação desse pico aqui? Ó? A inclinação desse pico é igual a zero. Qual que é a inclinação quando o cosseno está passando pelo zero? Vamos ver aqui, ó. Vamos continuar o cosseno um pouquinho aqui, ó. O cosseno continua um pouquinho. A gente vê que a maior inclinação de uma senoide é quando essa senoide está passando pelo zero, tá? Então, a maior inclinação é a inclinação negativa. Então, a maior inclinação aqui, o gráfico de baixo, seria o gráfico das inclinações. Qual é a inclinação? Tá? Inclinação é o nome é o sinônimo de derivada. Tá? Bom, então o gráfico de baixo aqui é a derivada do gráfico de cima, é a medição das inclinações do gráfico de cima. Então nós temos aqui, ó, inclinação igual a zero quando passa pelo pico, inclinação máxima negativa quando passa pelo zero. Olha lá. Isso vai dar origem a uma outra senoide. Olha aqui, olha que bonita a senoide aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? E o que é essa senoide? Essa senoide, se a gente identificar aqui, ó, é menos a seno de ômega t mais zero. Agora tem uma coisa, né? Se a frequência for muito alta, aparece um termo aqui, ó, vezes ômega, aqui, ó, tá?
vezes ômega. Então tem um ômega, aparece aqui, ó. De onde que vem esse ômega? Aqui, ó. Até tinha feito um exemplo aqui, ó. Observem bem, ó. Uma inclinação de uma frequência baixa, uma senoide com frequência baixa, tá? Ela sai do zero, cresce, volta para o zero, fica negativo e zero. Tem a frequência baixa, tá? Período é bem grande, né? Olha lá, o período é tudo isso aqui, né? Daqui até aqui. Aqui a gente tem uma outra senoide que tem um período bem menor. Tá? Um período menor significa uma velocidade ômega, velocidade angular maior, né? Então, ó, observem aqui, ó, comparem essa inclinação com esta inclinação aqui, ó. Vejam como, assim, ó, mantida a amplitude, a inclinação, ao passar pelo zero, ela fica muito maior. Então, a gente diz também que a inclinação é proporcional a ômega, ou frequência angular, que é aqui, ó, essa equação aqui, ó. Então, a equação da derivada da função aqui de cima, então eu vou chamar a função aqui de cima de vou colocar aqui y, né? Y é igual a aqui, ó, igual a y, tá? Vamos dizer, esse gráfico aqui é um gráfico genérico, aqui é o nosso y, tá bom? E aqui é o nosso tempo t. Bom, esse gráfico aqui, ó, aqui de baixo, vai ser justamente dy dt, tá? Então, a derivada dessa função, vou colocar aqui, ó, derivada da função de cima, a cosseno de ômega t mais φ é igual a menos a ômega seno de ômega t opa, não é φ não, né? É zero. Zero, zero, zero. Aqui. Mais zero. Mas poderia muito bem, né? Se aqui fosse, a gente substituísse por algum deslocamento φ, né? A gente veria aqui, ó, também esse termo aqui, ó. Quer dizer que a posição da nossa senoide não influencia na inclinação, tá? Mas a frequência angular influencia sim, tá? Mas observem uma coisa interessante aqui, ó. O que é esse gráfico aqui, ó? Esse gráfico está deslocado mais 90 graus. E a gente já viu, né? Que qualquer senoide pode ser descrita usando a forma geral no cosseno. Então, essa equação aqui, ó, também poderia ser descrita, né? Como a ômega cosseno de ômega t mais 0 mais 90 graus. A gente adiciona um 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Fica aqui, ó. A ômega cosseno de ômega t mais 90.
graus. Então, na vez anterior, né, eu tinha feito o desenvolvimento mantendo aqui, ó, menos a ômega seno de ômega t mais 0 e substituindo aqui, ó, o que é seno por cosseno. Depois, para tirar esse sinal, eu fiz uma outra substituição que nem era tão necessário. A gente vai simplesmente, a gente já consegue pular para o final se a gente simplesmente pegar aquele gráfico e falar, ó, a derivada de cosseno é a vezes ômega cosseno de novo e adicionar 90 graus, tá bom? Então esse finalzinho aqui, ó, para ficar mais fácil, é derivada de a cosseno de ômega t mais φ é igual a vezes ômega cosseno de ômega t mais φ mais 90 graus. Então, é isso que a gente tem que fazer. Adicionar aqui o 90 graus e multiplicar por ômega. Essa equação aqui, derivada de uma senoide, que a gente vai usar muito para trabalhar com indutor e capacitor, entender qual que é a resposta do indutor e do capacitor. Vamos lá para o indutor. Esse aqui é o circuito que a gente vai usar para analisar o comportamento, a resposta do indutor. Uma tensão aplicada diretamente no indutor. Qual que vai ser a corrente que vai circular aqui, ó? Então, nós temos o indutor com essa equação. Tensão do indutor é igual a VL DI dt. Tá? Bom, a forma geral da equação de corrente é isso aqui, ó. Corrente é igual a um valor de pico cosseno de ômega t, então é a mesma frequência, tá? Mais uma fase da corrente, que a gente não sabe qual que é. E a forma geral da tensão é essa forma aqui, ó. Tensão é igual a tensão de pico cosseno de ômega t mais a fase da tensão, tá? Pela equação anterior, pela derivada que a gente viu anteriormente, a derivada da corrente, que é o que essa equação precisa para a gente colocar aqui, ó, derivada da forma geral de corrente aqui, ó, é isso aqui, ó. Corrente, a amplitude, né, vai ser o valor de corrente pico vezes ômega, tá? Então a derivada tem um ômega, o ômega aparece aqui, cosseno de ômega t mais o ângulo que a gente já tinha, mais 90 graus. Então, dada a forma geral, a derivada é isso aqui, ó. Então a gente vai colocar as duas equações aqui, ó. Então, ó, tensão de pico, VPK cosseno de ômega t mais um ângulo da tensão de defasamento, φv, igual a L, né? L di dt. Di dt é isso aqui. Então, V igual a L di dt, tá? Tensão é isso aqui, di dt
É isso aqui tudo. E quando a gente compara equações senoidais, a gente vai comparar amplitude com amplitude e argumento da função com argumento da função aqui, ó. Tá? Então, ó, esses dois primeiros aqui, ó, esse com esse. VPK é igual a ômega L e PK. Aí a gente vê aqui, ó, ômega L vai ser chamado de reatância indutiva. A gente vai ver mais pra frente. Aí vai ser aqui, ó, XL aqui, ó, X, foto ficou ruim, né? XL vezes corrente de pico. Aí a gente obtém aqui qual é a corrente de pico, né? Porque, como eu disse anteriormente, a gente quer saber a resposta, né, do indutor submetido a uma corrente. Então a gente vê que a corrente de pico do indutor vai ser igual a tensão de pico, VPK, sobre ômega L ou XL, reatância indutiva, né? Ômega L. Tá? E o defasamento, que é a conclusão mais importante aqui, ó. Vamos comparar agora os argumentos aqui. Vou colocar em outra cor aqui, ó. Então vou pegar aqui, ó. Ficou meio confuso, né? Vou pegar aqui, ó, verdinho com verdinho aqui, tá? Bom, comparando isso aqui, ó, ômega t com ômega t, como é que seria essa comparação, né? Ômega t mais φv igual a ômega t mais ângulo da corrente de defasamento mais 90 graus, tá? Então, ó, cancela ômega t aqui, ômega t, sobra somente ângulo da tensão de defasamento é igual ao defasamento da corrente mais 90 graus, ou o ângulo da corrente é igual ao ângulo da tensão menos 90 graus, que é uma conclusão importante aqui, ó. No indutor, a corrente está 90 graus atrasada em relação à tensão. Então a gente poderia falar aqui, ó, voltando nesse gráfico, aproveitar que está aqui, ó. Não vou misturar aqui não. Vamos fazer aqui, ó. Se a gente tem um gráfico de tensão, aplicada no indutor, o gráfico da corrente vai estar 90 graus defasado. Aqui, ó. Então a gente tem aqui. Então vamos fazer aqui, ó. A tensão aplicada aqui passou pelos 90, vai para 180, vai para os 270 e reinicia. A forma de onda da corrente, o pico dela, opa, tô meio deslocado aqui, vai estar aqui. Então a gente tem aqui, ó, 90 graus de defasamento. 90 graus. Aí entra aqui, ó, menos 90 graus. Tá? Então a nossa corrente está defasada 90 graus em relação à tensão aplicada diretamente no indutor.
Essa que é a conclusão mais importante aqui, ó. Corrente. Vamos ver, vou colocar o gráfico aqui, ó. IL, corrente do indutor, tá? Bom, então como é que é o cálculo num circuito? Normalmente a gente conhece a tensão que está sendo aplicada e aí a gente calcula a corrente, mas pode ocorrer também que a gente consiga calcular a corrente e a gente sabe que a corrente que está circulando por ali é essa corrente aqui, ó. Aí eu pediria para vocês, calcula para mim qual a tensão que está aparecendo nos terminais do indutor. Aí vocês vão calcular aqui, né? Vocês vão calcular e saber que a tensão está 90 graus adiantada em relação à corrente, tá? Então vamos dizer que no indutor a corrente segue a tensão, tá? Que é isso aqui. Agora vamos para o capacitor. Aqui, ó. Capacitor. No capacitor, a gente vai ter o mesmo formato da equação, porém trocando, né? No lugar de V a gente tem I, e no lugar de I a gente tem tensão do capacitor. No lugar de C a gente tem L. Tá? Então o circuito é praticamente o mesmo, né? Um circuito só idealizado aqui, que é uma tensão aplicada direto no capacitor. Tá? Aqui a gente sabe então que a tensão do capacitor é igual à tensão da fonte. E essa tensão tem um formato senoidal, VPK cosseno de ômega t mais um defasamento, φv. E a derivada dessa equação é VPK vezes ômega, né? O ômega vem para cá, ou a gente multiplica por ômega, cosseno de ômega t mais o defasamento que já existia, mais um outro defasamento. Defasamento, no caso, assim, é deslocamento, né? É um adiantamento de 90 graus. Mais 90 graus. E corrente, a gente não precisa modificar a forma geral da equação. Corrente igual a uma corrente pico, cosseno de ômega t mais um deslocamento de fase. Então, a gente joga essas duas formas de onda, essas duas equações na equação do capacitor, e a gente tem, novamente, a gente vai comparar as amplitudes, amplitude com amplitude. Então a gente vai observar aqui, ó, IPK igual a, vou colocar aqui, ó, IPK é igual a C, ou ômega C, né? Vou colocar ômega C. Ômega C VPK. VPK. A gente pode trabalhar essa equação aqui, ó, para ficar uma equação desse tipo aqui, ó. IPK é igual a VPK sobre 1 sobre ômega C. E de forma que esse termo aqui, 1 sobre ômega C, a gente vai chamar também de XC, ou reatância capacitiva, tá? Então, deixa eu só dar uma aproximada aqui, ficou meio aqui. Deixa eu ver se ficou bom, cortou ali, né? Deixa eu passar uma tesoura aqui, borracha, quer dizer. Aqui, ó. 1, né? 1 sobre ômega C. Tá? Aqui. Isso, então, vai ser chamado de reatância
capacitiva. Para que é isso que a gente faz essa manipulação aqui, ó? Para ficar parecido com a lei de Ohm, né? Corrente é igual a V sobre R, tá? Aí, tudo que tiver no denominador, a gente chama de reatância, porque não é resistência, é 1 sobre ômega C, tá? Então, observem aqui, a reatância, que vai ter um valor também, né, em ohms, tá? Então vai ter um valor aqui em ohms, tá? Então, volts sobre ohms vai ser igual a amperes. E agora a comparação que a gente tem que fazer com os argumentos aqui do função do cosseno, né? Então a gente tem que comparar agora isso aqui, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, deixa eu ver onde que vou fazer melhor aqui, ó. Bom, mas seria isso aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. Ômega T mais Φi igual a ômega T mais Φv mais 90 graus. Então aqui a gente corta ômega T com ômega T, sobra ângulo da corrente, ou o ângulo de fase da corrente, é igual ao ângulo da tensão mais 90 graus, tá? Isso aqui é bem importante. Tá? Que fala que a corrente no capacitor está adiantada em relação à tensão aplicada nele, tá? Pode parecer que quando a gente vê o gráfico, né, essa conclusão aqui, ó, faz parecer que a corrente surge antes do capacitor. Mas qual que é a ideia, né, por trás? Imagine uma analogia que a gente pode fazer do capacitor. O capacitor armazenando carga, como se fosse uma caixa d'água armazenando água, tá? Então, o que acontece? Para o nível de água dessa caixa d'água aumentar, o que tem que acontecer? A água tem que entrar primeiro. Então, a água entra e é aí que ocorre a variação do nível da caixa d'água. O capacitor é a mesma coisa. A corrente entra e a tensão aumenta, tá? Então, se a gente for traçar aqui, ó, os gráficos de tensão e de corrente, então vamos dizer que a gente tem um controle, né, maior sobre a tensão. Uma fonte de tensão normalmente é mais fácil de produzir do que uma fonte de corrente. Deixa eu, nesse caso aqui, eu vou ter que ter um pouquinho mais de espaço aqui. Vamos fazer aqui, ó. Aqui. Vou colocar aqui no meio agora. Então, aqui a gente tem a tensão e aqui a gente vai ter a corrente. Então, 90 graus, 180, 90 graus, 180, 90, 180, 90, 180. Aqui a gente tem a corrente. Aqui a gente tem a tensão. Bom, no gráfico de tensão,
Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Nós temos aqui, ó, a tensão aplicada, passando pelo 90. Opa, espera aí. Depois chegando ao pico negativo, corresponde a 180, tá? E aqui, ó, aqui é o antes da gente contar o tempo. Mas nesse caso, não é que eu estou falando de um tempo negativo. Estou falando que, como uma forma de onda senoidal ela é repetitiva, antes da gente começar a medir, ela já estava em funcionamento, então já existia. Então, se a gente falar aqui o tempo antes da nossa medição, então já existia uma tensão aqui, ó. Nesse caso, olha só, aqui a gente observa que a tensão estava crescendo muito rápido. Como que a tensão cresce no capacitor, né? A tensão cresce, se a corrente estiver entrando no capacitor, a variação de tensão é muito grande. Então, se tiver muita corrente entrando no capacitor, a gente tem uma grande variação de tensão, que é esse caso aqui, ó, tá? Então, ó, a corrente já estava entrando no capacitor antes da gente fazer a nossa medição. E aí a gente tem um adiantamento, né? Corrente adiantada em relação ao capacitor, tá? Olha só, observem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Então a gente pode pensar assim: para começar para variar a tensão no capacitor, né? O capacitor estava lá em 0 volts. O que precisa acontecer? A gente precisa pôr corrente no capacitor. Então, quando a gente põe corrente, a tensão começa a crescer. Quando a tensão está chegando no máximo, a gente pode pôr 0 de corrente. A tensão estabilizaria nessa tensão máxima. E se a gente puxar a corrente de volta, aí o que acontece? Se a gente puxar muita corrente de volta, o capacitor vai perder tensão muito rápido. Então, a inclinação a variação de tensão no capacitor, quando a gente estiver drenando muita corrente, vai ser muito alta. Bom, outra coisa que acabou não sendo falada foi a reatância, né? Como é que a reatância varia com a frequência. Aqui a gente tem um gráfico da reatância XC em função de ômega. Bom, a gente vê aqui, ó, que XC é igual a 1 sobre ômega C, né? XC igual a 1 sobre ômega C. Bom, se a frequência for muito pequena, um número muito pequeno no denominador, né? Um número muito pequeno aqui, ó, faz XC aumentar. Então a gente vai ter valores muito grandes de XC. Se ao contrário a frequência for muito alta, então, se a frequência for muito alta aqui, a reatância diminui. Então a gente tem isso aqui, ó. Então o formato do gráfico aqui, ó, que a gente chama de hipérbole, tá? Tende para infinito aqui e tende para aproximar de 0. Quanto maior a frequência, aqui, ó, então ômega muito alto, XC aproxima de 0. E frequências muito baixas, a reatância capacitiva aproxima do
infinito, tá? Então, é assim que se comporta a reatância capacitiva. No caso da reatância indutiva, aqui, ó, reatância indutiva, aqui, ó, faltou colocar aqui, né? Vou colocar aqui, ó. XL e ômega L. Então a gente vai ter aqui, ó, para frequências igual a zero. O que é frequência igual a zero? É corrente contínua, né? A reatância XL igual a ômega L. Então 0L é zero. E em frequências muito altas, aqui, ó, ômega muito alto, XL muito alto. Só que isso aqui se comporta de forma linear, tá? Então, isso vai ser útil quando a gente for pensar em filtros, tá? Quando a reatância do indutor cai em frequências baixas, aí a gente pode fazer um filtro, por exemplo, um circuitinho que tem aqui, ó, um indutor e um capacitor. E aqui a gente vai conectar outro circuito. Se essa frequência for muito alta, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui, ó, ômega muito alto. Aí o XL vai ser muito alto. O que vai acontecer? Não vai deixar passar quase nada. É como se fosse uma resistência muito alta aqui, tá? Em compensação, se a frequência for muito baixa, o que vai acontecer? O XL aqui, ó, deixa eu aproximar um pouquinho. XL vai diminuir, tá? Ou seja, como se fosse não tivesse resistência aqui, ó. E o que vai acontecer? O XC fica muito grande. Então isso seria equivalente a um circuito, aqui, ó, esse circuito aqui, ó, uma resistência bem pequenininha, uma resistência bem grande. Então, se isso fosse um divisor de tensão, vamos dizer aqui, ó, 1 ohm aqui e 100 ohms aqui de reatância. E a gente tivesse uma tensão aqui, ó, de pico de 10 volts. Esses 10 volts iam aparecer praticamente todos aqui, ó. Ia aparecer 9,99 volts aqui, ó. Ou seja, em frequências baixas, a tensão da fonte apareceu quase que por completo na saída do circuito. Seria isso aqui, né? A saída do circuito. Em tensões muito altas, aqui a gente teria o contrário, né? Um resistor muito grande aqui, um resistor pequenininho aqui, ó. Aí o que acontece? Aqueles 10 volts, eles iriam aparecer praticamente todos aqui, ó. Aparecer 9,99 volts aqui, ó. E aparecer aqui na saída do circuito 0,01 volt. Ou seja, aqui frequências muito elevadas. E aqui o outro, frequências muito baixas, tá? Frequências muito baixas. Então o que acontece? Frequências baixas, o sinal de entrada aparece na saída. Frequências altas, o sinal não aparece na saída. O que é isso aqui? É um filtro, passa
baixa, ele só passa sinais de baixa frequência. Então, filtro passa baixo. Se a gente inverte a posição do indutor e do capacitor, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter um filtro passa alta. Então, filtro passa baixa é esse. Opa, vamos colocar aqui, ó. Filtro passa baixa. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Meio lento aqui, né? Esse aqui, ó. Filtro passa baixo. Tá? Agora, se a gente inverte a posição, a gente vai ter o filtro passa alta. Inverte a posição, troca o capacitor pelo indutor. A gente tem o que a gente chama de filtro passa alta. Passa alta. Tá? Esse filtro passa alta. Se a frequência for muito alta, o que acontece? O capacitor não apresenta impedimento nenhum, enquanto que o indutor não deixa circular a corrente por ele. Então, toda a tensão da fonte acaba aparecendo aqui na saída do circuito. Tá? E se a frequência for muito baixa, o capacitor já não deixa passar nada, ele vai ficar com a tensão toda para ele. Bom, então, por hoje, a gente viu a resposta, né? Viu curiosidade também, essa parte dos filtros. E conclusão principal foi o defasamento, né? No indutor, a tensão 90 graus adiantada, ou a corrente 90 graus atrasada em relação à tensão. E no capacitor, a corrente está 90 graus adiantada em relação à tensão. Tá? Essa equação aqui, ó. O ângulo da corrente é 90 graus positivo. Bom, então é isso. Façam a atividade e qualquer coisa vão colocando as dúvidas para eu ir respondendo. Tá? Como eu disse, vou tentar ser mais ágil na resposta. E a gente depois pode planejar uma aula para tirar dúvidas. Combinado? Então, um abraço a todos e até a próxima.